Nós então vamos ler este capítulo, e eu peço aos irmãos que acompanhem. Este capítulo tratará acerca da queda da Babilônia. Como Deus já vem pré-anunciando por meio de Ciro esta queda, agora ele dará aqui, entre outras coisas, o motivo pelo qual Deus vai julgar a Babilônia. Deus diz assim a Babilônia: olha, desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma mó e moe a farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão, porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez, com isso, inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Assim serão para contigo aqueles que te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Vamos orar então, irmãos, e aí nós mais uma vez oramos e passamos ao estudo então. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, como fora pedido já aqui nesta noite, nos ajude, ilumine o nosso entendimento, ó Deus, para conhecermos a palavra e aprendermos com ela, a nos submetermos humildemente e reconhecermos que carecemos do Senhor, que não somos ninguém, não passamos além de pó, ó Deus, e se estamos de pé, exclusivamente pela sua graça, poder e misericórdia. Ó Deus, ajuda-nos a andar humildemente com o Senhor, Pai, e jamais nos levantarmos contra a tua vontade. Pai, tem piedade de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, vamos lá então, nós voltamos e lembramos aqui do nosso grande tema, que vai até o capítulo 48, 22, tá bom? Capítulo 48, versículo 22. Então nós estamos ainda nesse grande tema, no trecho, na perícope que tem esse grande tema como central.
O tema fala da grande libertação. E nós vimos aí na leitura do capítulo 47 que a grande libertação de Israel do cativeiro passa pela destruição da Babilônia, o que nós vimos aqui. A humilhação da Babilônia. É através também desta humilhação da Babilônia que Israel vai usufruir de uma grande libertação que Deus de fato faria para com o seu povo, porque é um Deus fiel. Então, nós estamos falando dessa grande libertação, primeiro geográfica, político-geográfica, e depois espiritual, com aquele outro servo maior do que Ciro, incomparável. Nós veremos o servo de Yahvé, ainda que vai libertar o povo, não de um local para o outro, mas dos seus pecados, de um problema muito maior e mais grave. Mas, então, nós estamos vendo essa grande libertação, primeiro com Ciro, do povo de Deus lá da Babilônia. E vamos à introdução, então, deste capítulo 47. Isaías, depois de chamar o povo a confiar nos atos do Senhor, lembra que foi isso que falou no capítulo 46? Lembra? O povo desconfiou do plano de Deus com Ciro. Lembra? Ficaram, olha, como é que isso pode dar certo? Um pagão vem nos libertar. E Isaías convoca o povo a crer no Senhor, que faça essas coisas, que dirige todas as coisas, que tem todos os homens nas suas mãos. Então, depois então de Isaías desafiar o povo a confiar no Senhor, agora ele passa ao cumprimento daquilo que o Senhor tinha em mente para Ciro. Ou seja, o que Deus pretende com Ciro? Destruir a Babilônia. É o que diz o capítulo 47. O resistível conquistador de 45:8, que nos foi apresentado ali, lembra aquele Ciro, o meu ungido? Ele conquistaria a Babilônia, como nós vemos no capítulo 47. Aqui devemos notar que Deus não tem como propósito apenas usar Ciro para condenar a Babilônia por causa dos seus pecados, como nós veremos e lemos aí, mas também para a libertação do seu povo. Então veja que, como Deus é sábio, ele vai usar um instrumento, que é Ciro, para fazer duas coisas que tem que fazer: condenar a Babilônia por causa dos seus pecados e libertar o seu povo, com quem ele tem uma aliança. Então Deus, em um ato só, a gente poderia usar aquele ditado, né? Dois coelhos com uma cajadada só. Não é? A ideia é essa. Com Ciro, Deus resolve dois problemas. Ele faz Babilônia pagar pelos seus pecados e liberta o seu povo com quem ele tem uma aliança, que ele prometeu guardar. Então é isso que temos que ter em vista quando a Babilônia cai. Não é só um ato de juízo de Deus, a condenação da Babilônia, é também um ato de quê? De quê? Para com Israel. Misericórdia. Não é um ato só de juízo de Deus, a queda da Babilônia, é um ato de misericórdia. Imagine, quando alguém te persegue injustamente, quando alguém no seu trabalho, seu vizinho, alguém no seu colégio, te persegue na igreja, te persegue injustamente. Quando essa pessoa não se arrepende, Deus a abate, isso não é um juízo só com aquela pessoa que estava fazendo injustiça, é um livramento para você. É uma misericórdia para contigo. É disso que o texto está falando. Ok? Quando Deus derruba o ímpio, não é só um ato de justiça para com o ímpio, é um ato de misericórdia para com o povo dele. Está livrando o povo dele das mãos dos ímpios. Ok? O Senhor Deus julgaria então o orgulho da Babilônia. Isso fica bem claro no texto quando nós lemos, né? Nós veremos com calma. Esse orgulho foi demonstrado na exploração cruel da Babilônia, na desconsideração da dimensão moral, eles achavam que eles não tinham que prestar conta a ninguém, na destruição da possibilidade da retribuição, ou seja, ninguém vai retribuir o mal que eu faço, eu posso fazer o que eu quiser, que não tem juiz sobre mim, não vai vir nada sobre a minha cabeça, eu vou fazer o que eu quero. Na suposição da posse do benefício da vida como direito natural, ou seja, eu viverei para sempre. E na atitude confortável em relação à religião. A minha religião, os meus encantamentos, a minha feitiçaria, a minha simpatia vai me guardar. Por essas coisas, o Senhor visitaria os babilônicos com vingança. Tá? Aqui são os motivos, no texto nós vamos encontrar os motivos pelos quais Deus vai julgar a Babilônia. A Babilônia não é inocente. Não é um povo inocente que, por acaso, Israel está lá e para Deus libertar Israel tem que destruir aquele povo inocente. A Babilônia não tem nada de inocente. É como este mundo que nós estamos também não tem nada de inocente. Quando Deus vier em Cristo, por fim, destruí-lo. Porque ele merece isso. Certo? Então,
vamos ao tema deste capítulo 47, o orgulho antes da queda, a condenação da Babilônia. Lembra que esse é um princípio que a Bíblia trata muito, né? O orgulho antes da queda, lembra? A soberba precede a ruína. Os que se exaltam serão humilhados. É um princípio sempre na Bíblia, né? A ideia de quem se orgulha vai ser humilhado, que a soberba precede, vem antes da queda. Então esse é um princípio que também se cumpre, obviamente, na Babilônia. Como se cumpriu na Assíria, anteriormente à Babilônia, e agora se cumpriria na Babilônia. Né? Vamos lá, então? Nosso texto é dividido assim, olha. A destruição da Babilônia, o motivo, o diagnóstico, ou seja, o motivo da destruição, qual que é? O orgulho dela, e a exposição da religião da Babilônia que não pôde salvar, que falhou. Lembra que Deus está sempre, em Isaías, ele está sempre expondo a inutilidade de quem? Quem falou? Dos ídolos, muito bem. Então, esse é um ponto que esse é um tema que vira e mexe e volta. Porque Deus é o único, tanto que é o único Deus, então ele tem que sempre estar mostrando, olha, esses ídolos de vocês não valem para nada. Eles não podem salvar vocês. Então, Deus vai destruir a Babilônia, nós veremos a vingança divina aplicada e ela é explicada. Deus vai aplicar e vai explicar o porquê está aplicando. Depois o motivo, o orgulho. Babilônia se acha superior a todos e acha que não precisa responder a ninguém. E depois Deus vai expor a religião deles. Uma devoção sem salvação e deuses que abandonaram a Babilônia. Ok? Fica fácil entender aí o quadro geral. Vamos então, a primeira parte aqui, olha. A destruição da Babilônia. Vamos ver aqui a vingança divina aplicada, de 1 a 4. Olha aí, acompanhe comigo. Desce e assenta-te no pó, ó virgem da filha da Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e moe a farinha. Tira o teu véu, ergue a tua cauda, a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e será o teu opróbrio, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Então veja só, veja como o juízo de Deus ele é abrupto e brutal. O juízo de Deus é abrupto e brutal. Desce e assenta-te. Não tem aviso. Não tem aviso nenhum antes. Ele chega executando. Então a ideia de algo inesperado, abrupto e brutal. A ideia de tirar alguém de uma alta posição e fazer ela descer à força. Então, lembra que a Babilônia seria, né, no caso, na profecia de Isaías, a senhora do mundo. A Nabucodonosor, lembra? Senhor da terra. E Deus vai tirá-la lá de cima. Para Deus, na verdade, todo mundo está embaixo dele, né? Mas Deus vai tirá-la de cima e jogá-la ao pó, ao chão. Então, de forma abrupta e brutal. Esse é o juízo de Deus sobre Babilônia. Aí, olha só, ela é a virgem filha. Só que a ideia aqui, meus irmãos, é uma rainha se tornando escrava. O movimento é esse do versículo 1 e 2 e 3. Olha aí. Ó filha da Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono. Tá vendo? Ou seja, a sua glória já passou. Quando Deus julgar a Babilônia, não haverá mais glória para esta rainha. Porque nunca mais se chamarás, versículo 1, a mimosa e a delicada. A Babilônia aqui é representada por uma jovem de gostos requintados, luxuosos, que não enfrenta o lado duro da vida, sabe? Não sabe o que é penar. É uma donzela, uma virgem que tem o seu véu, as suas vestes, para cobrir a sua beleza, que não é digna de qualquer um ver. E aí no versículo 2 diz, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, ela vai ter que atravessar os rios. A ideia de deportação, a ideia de cativeiro. Então ela vai ter que levantar a saia dela para andar nos rios, ou seja, toda aquela delicadeza dela, aquela luxúria dela, aquela preocupação, aqueles prazeres, tudo isso acabou. É uma rainha que está se tornando uma escrava, isso pelo poder de Deus. E aí diz mais, toma a mó e moe a farinha, versículo 2. A mó, né, é a pedra do moinho, não é? E ela servia
para moer a farinha, era um trabalho braçal, um trabalho de escravos. Então é uma rainha que está agora se tornando escrava pelo poder de Deus que a humilha, e ela agora vai fazer um trabalho braçal, um trabalho de escravo. Essa é a ideia. Então, toma mó e moe a farinha. Tira o véu, como a gente falou, né? Essas vestes agora não te servem mais, essa pompa não te serve mais. E ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas, descobre as pernas e atravessa os rios. Então, alguns teólogos creem aqui que, como a gente falou, esse é um movimento de quem está atravessando rios por conta de o cativeiro, ou seja, por conta de um cativeiro, sendo levada para outro lugar, prisioneira para outro país, para outro império. Então, a ideia de atravessar rios. Então, aquelas roupas não servem, aquelas roupas de rainha, de princesa, não servem para nada. E aí veja o versículo 3, as tuas vergonhas são descobertas, e se verá o teu opróbrio, a tua humilhação. E Deus diz assim, e olha agora, isso é muito importante aqui, isso aqui é muito importante agora o que vai dizer o versículo 3. Tomarei vingança, diz Deus, e não pouparei homem algum. Isso aqui é muito importante, Gil e Jorge, por conta da Bíblia nos fazer entender que por trás de todo acontecimento histórico, Deus está. Então, o que está acontecendo na Babilônia não é apenas o decorrer, o progresso da história. Um império, no caso, o Império Persa se tornou maior do que a Babilônia. Não é só esse movimento de reinos enfraquecendo e outros começando a crescer. Deus está por trás disso. Tanto que Deus diz assim, eu tomarei vingança. Eu estou usando o Ciro para que eu faça a minha vingança. Então, por trás da história, quem está agindo? Deus. A história não é, irmãos, a história não é um aglomerado de fatos, de acontecimentos desconexos, sem sentido. Deus está por trás. Então, o fato de Ciro invadir Babilônia, tirar aquela rainha, despila e fazer dela uma escrava na sua humilhação agora, é a mão de Deus que está fazendo isso. Usando o Ciro, ok? Então a gente tem que sempre ter essa perspectiva. Hoje, agora, essa perspectiva. Os reinos da terra, quando os magistrados, quando são colocados no trono, quando são tirados, por trás disso está o Senhor Deus movendo as peças, né, do tabuleiro. Deus está ali por trás, executando o seu plano, para o seu fim, ou para a salvação ou para a condenação. A gente está fazendo isso, é Ele que faz, tá? Tanto que diz, eu tomarei vingança. Isso vai acontecer por você, porque eu é que estou tomando a minha vingança. É interessante que o termo vingança aqui no hebraico é a ideia, irmãos, de uma equivalência entre ofensa e castigo e punição. É a ideia da balança perfeita, da balança equilibrada entre a ofensa e a punição. Então, a ideia é que Deus, Ele faz exatamente a coisa apropriada para cada situação, Caio e Bia e Diácono Luiz. Deus faz a coisa apropriada para cada situação. Ele toma a vingança na medida certa. Nós temos a tendência de nos irarmos a tal ponto que quando nós nos vingamos, nós passamos da medida. Vou dar um exemplo. Quando eu estou com raiva de alguém, porque alguém me fez alguma coisa má, e essa pessoa tem contatos comuns comigo, tem pessoas também que ele conhece, que eu conheço, se eu vejo pessoas que eu conheço andando com aquela pessoa que eu tenho raiva, eu começo a ter raiva da pessoa que está andando com ela. Ela não tem nada a ver com a coisa, mas eu começo a ter raiva dela. É porque a nossa vingança, a nossa ira, ela sempre passa, ela nunca é equilibrada, ela nunca é justa. Por isso que Deus diz, não vingueis, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, porque Deus faz a medida. Então essa é a ideia aqui. Eu tomarei a minha vingança, Deus não é injusto, Ele vai cobrar mais do que a situação pede, essa é a ideia. E aí diz mais, e não pouparei homem algum, a ideia não adianta me solicitar, Deus não haverá de ter misericórdia nessa hora. Né? Interessante, né? Porque Deus é conhecido como Deus de misericórdia. Deus é conhecido como Deus, e Ele é misericordioso, só que Ele não é só misericordioso. Ele é também misericordioso, mas Ele não é só misericordioso. Deus também é juiz justo, Ele age abrupta e brutalmente
com os seus inimigos, né? Nós temos descrição no Novo Testamento de Jesus Cristo, né? Como esmagando os seus inimigos. Se uma pessoa crê que Deus é só misericordioso, ela vai ter problema com essas imagens. Daí, muitos que têm problema com o Antigo Testamento, né? Chegam até alguns a separarem o Deus do Antigo com o Deus do Novo, né? Dizer que o Deus do Antigo é um Deus de ira, um Deus alheio à pessoa de Jesus Cristo, que é um Deus de graça. Não, é o mesmo Deus. Você vai ver Jesus Cristo mesmo colocando debaixo dos seus pés os seus inimigos. Você vê o seu Jesus Cristo fazendo com que Ananias e Safira caíssem mortos na frente lá de Pedro e os demais apóstolos, porque mentiram acerca do dinheiro que haviam retido daquela compra, ou melhor, a venda do imóvel deles ou do lote deles. Então veja, é o seu Jesus Cristo, que também é um Deus de ira, mas é um Deus de misericórdia, como no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o Deus que poupa Raabe, é o que perdoa Abraão, é o que perdoa Davi, mas é o que esmaga Saul. Então Deus não é só justiça, graças ao Senhor, Ele é também misericórdia, mas Ele também não é só misericórdia, Ele é justiça. E a gente tem que conhecer Deus como Ele é, e não como nós desejamos que Ele seja. O apóstolo Paulo vai dizer, né? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Coisas que nós temos que considerar sempre, né? A bondade e a severidade de Deus. Então Paulo, o apóstolo, entendeu muito bem, né? E nós devemos entender como ele, né? Então, e aí continua o texto dizendo assim, olha o versículo 4, alguém lê para mim. Aliás, o versículo 4 parece estar fora de lugar, né? Mas nós veremos que não. Olha aí, alguém leia. Então veja aí, Débora e demais irmãos, quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Parece que dá meio fora de lugar esse versículo, porque está falando da Babilônia. E no versículo 5 vai continuar falando da Babilônia, do juízo sobre ela. E aqui parece que há uma quebra. Porque Isaías diz, quanto ao nosso Redentor, ele está falando para Israel. Porque não é o Redentor da Babilônia, porque a Babilônia está sendo destruída. Então, é o Redentor de Israel. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. A ideia aqui é de uma explosão de louvor do que está acontecendo. Ou pelo que está acontecendo. Ok? É como se você estivesse vendo um filme e a cena tivesse um corte de cena e rapidamente a câmera se desse a outro personagem sentindo aquilo que está acontecendo. As suas expressões diante do fato, do evento. E a ideia é essa aqui. Enquanto a Babilônia cai, Israel se alegra, ele rompe. Ele é o nosso Redentor. Ele está nos salvando através da queda dos nossos inimigos. Então deu para entender aí? O que está acontecendo aqui? Por isso que eu disse no início, Carla e Leonardo e Bárbara, que a condenação dos ímpios é a salvação do povo de Deus. Uma coisa não acontece sem a outra. Quando Deus julga o ímpio, ele está livrando o crente. Ok? Então, quando ele julga os maus, ele está fazendo o bem aos bons. Ok? Então, a ideia aqui é que, olha só, quanto ao nosso Redentor, a mesma palavra usada no livro de Ruth, para Boaz. Lembra Boaz? O resgatador? Lembra? Ele é chamado Goel, o Redentor. É a mesma palavra. Lá, Boaz é o resgatador, o Redentor de Ruth, de Noemi. E aqui Deus assume essa tarefa, mas de Israel. Então ele é o Redentor, ou seja, ele é o resgatador legítimo. Lembra que o Goel tinha que ter tinha que ser parente, lembra? Lembra? O resgatador é um parente próximo, certo, André e Isabelle? Então Deus tem direito de ir na Babilônia e destruí-la, não só porque ele é senhor de tudo, mas porque ele é o resgatador legítimo de Israel. Ok? Ele é o pai de Israel. Então ele tem legitimidade para ir lá e salvar o povo dele. Certo? Mas ele também é o Senhor. Ou seja, ele é aquele que não muda. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. É interessante que quando Deus envia Moisés para poder livrar o povo do Egito, Deus diz lá em Êxodo 6, 3 e 6, que o nome dele é Senhor. Então, aqui, novamente, Isaías lembra, Senhor é o seu nome. Há o acréscimo dos exércitos aqui. Mas o nome Senhor é o mesmo que Deus diz a Moisés. O Senhor está te enviando.
Então a ideia é de que o Senhor não muda, ele tem uma aliança com o povo dele. Então, como ele está invadindo a Babilônia para livrar o povo dele, porque ele é o resgatador legítimo, ele tem direito ao povo dele, e ele é o Senhor que tem uma aliança com o seu povo, ele não muda. Daí o Senhor é o seu nome, que resgata aquela aparência, aquela revelação a Moisés, e o nome de Deus dado a Moisés é o Senhor que tem aquele nome que ia livrar o povo do Egito. Então, e mais ainda, o Santo de Israel. Então, ele não pode conviver com o pecado. Então, olha só, Deus está destinando a Babilônia para levar o seu povo, por quê? Porque ele é o Redentor legítimo, ele é o Deus da aliança, o Senhor é o nome dele, lembrando de Moisés, e ele é o santo, ou seja, o seu caráter não permite que a Babilônia permaneça de pé por causa dos seus pecados. Então, o Senhor não pode contemplar o pecado e ficar alheio ao que está acontecendo. O Senhor vai destruir o pecado, ou o pecador. Então a ideia é essa, santo é o seu nome, ou seja, ele não convive com o pecado. Por que a Babilônia está sendo destruída? Dentre outras coisas, porque Deus é santo. Essa é a ideia, santo, o santo de Israel. E aí vamos agora ao ponto 2 aqui, olha, a vingança divina é explicada. Então, você viu aqui agora que a vingança divina é aplicada. Vai pegar a rainha, vai torná-la escrava. Está aplicando a vingança. Agora vai explicar o porquê. Olha só o que Deus diz aí no 5 a 7. Alguém lê, por favor. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão. Porém não usaste com ela de misericórdia e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu filho. Então, olha, assenta-te calada, aí Deus fala Babilônia agora, volta para falar Babilônia, depois daquela explosão de louvor de Isaías e o povo, de Deus falando do Senhor, nosso Redentor, o céu dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, então ali estão todos os motivos pelos quais Deus vai intervir a favor do seu povo. Isaías volta a falar com a Babilônia, e diz assim o Senhor na palavra de Isaías, assenta-te calada e entra nas trevas. A ideia de prisão, lembra de cativeiro? A cela escura. Então a ideia é essa, assenta-te nas trevas. Então ela é levada cativa e colocada numa cela, num cárcere. Então a ideia de destruição de Babilônia, né? De agora cativeiro. Ó filha dos caldeus, lembra que a Caldeia era a Babilônia, né? Era o sul da Mesopotâmia, o sul da Mesopotâmia, onde estavam os caldeus babilônicos. Então, os caldeus é o mesmo nome para Babilônia, tá? A Caldeia é a Babilônia. E os caldeus são os babilônicos, tá? Então, são sinônimos aí, que se refere ao mesmo povo. Ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada senhora de reinos. Então veja, ela perde a liberdade porque ela entra no cárcere, a ideia de entra nas trevas, e ela perde a posição. Nunca mais será chamada senhora de reinos. Então, a pessoa que se levanta contra Deus, ela só tem a perder. É porque a Babilônia é um símbolo daqueles que se levantam contra Deus. Isso pode ser um reino ou pode ser um indivíduo. Mas o princípio é, quem se levanta contra Deus vai perder tudo. Deus vai ganhar. A ideia, irmãos, eu coloquei aqui, um teólogo diz assim, abre aspas, Deus é Deus, e o ser humano que ousa tentar usurpar seu lugar só pode se ver apanhado numa disputa desigual, cujo fim nunca será a vitória para este ser humano, e sim ou a rendição ou a destruição. Ou o homem se renderá a Deus ou será destruído por ele. Mas a vitória é uma impossibilidade nessa disputa de Deus com os homens. Então, a Babilônia, ela se levanta contra Deus, mas ela vai perder tudo. Ela perde a liberdade, ela perde sua posição, ok? E aí veja, por que Deus está fazendo isso? Porque ali a vingança está sendo explicada. Por que Deus está fazendo isso? Olha, ele vai explicar no versículo 6 e 7. Muito me agastei contra o meu povo. Agastar é irritar. Eu me irritei com o meu povo. Está falando de quem aqui? Israel. Está falando para a Babilônia, mas falando de Israel, certo?
Muito, diz Deus, me irritei, me agastei com o meu povo. Eu profanei a minha herança e entreguei na tua mão. A ideia é a seguinte: a Babilônia é soberba, ela acha que ela conquistou os reinos. Mas Deus está dizendo assim: fui eu que os entreguei na mão de vocês. Fui eu que entreguei o meu povo na mão de vocês, porque eu me irritei dele. Eu que fiz isso. Vocês não tiraram o meu povo de mim. Eu é que me irritei com ele e entreguei ele nas tuas mãos para que você fosse o meu instrumento de correção. Essa é a ideia. Então veja que Deus estava no controle. Embora a Babilônia achasse que ela era toda poderosa, senhora dos reinos, né? Diz aí no versículo 5, senhora dos reinos, nada. Deus é que está fazendo isso, usando assim para os seus propósitos, mas era Deus. Ok? Está mostrando que o homem, por mais que se ache conquistador das coisas, tudo é Deus que dá. Paulo vai dizer isso, né? É Deus que te deu as coisas. E se Deus é que te deu as coisas, por que você ostenta como se isso não tivesse acontecido? É como se você tivesse sozinho conquistado isso. Foi Deus que te deu. É Deus que dá tudo. A Bíblia vai dizer que Deus é a fonte de todo o bem. Tiago vai dizer isso. Então, a Babilônia achava que tudo era dela. Ela tinha conquistado, era a senhora de reinos. E Deus está fazendo: eu entreguei o meu povo a você porque eu me irritei dele. Mas é eu que estou fazendo isso. Se eu não me irritasse do meu povo, você jamais tocaria o dedo nele. Lembra que a Síria tentou? Quando cercou Jerusalém em 701? Não conseguiu, Deus exterminou o exército da Síria. A Babilônia só teve triunfo, só teve conquista, porque Deus permitiu, porque Deus entregou o povo dele. E aí, meus irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa que é importante. Ninguém pode nos fazer mal quando nós andamos com Deus. Ninguém poderá nos fazer mal. Não. E se alguém nos fizer mal, por um tempo, temporariamente, é porque Deus permite. Às vezes eu e você estamos pecando e Deus permite que um perseguidor se levante, alguém que seja oposição a nós, alguém que nos persiga no trabalho, na vizinhança, dentro da igreja, para nos humilhar, para nos trabalhar. Mas é Deus que permite. Nós só estamos sendo entregues na mão de alguém, por assim dizer, para essa pessoa nos oprimir temporariamente, porque Deus permite isso. Ok? Então é aquela ideia de que Satanás, ele mexe com a vida dos crentes, entra e faz o que quer. A Bíblia nunca diz isso. Isso é tolice. Tolice terrível. Ninguém pode tocar no eleito de Deus. E se isso acontece, é porque Deus tem planos, como Deus permitiu que perseguissem a Davi, como Deus permitiu que as coisas viessem sobre Jó. É porque Deus tem planos. É Ele que dirige essas coisas. Ele usa agentes ímpios, mas é Ele que está dirigindo. Então Ele está mostrando isso aqui para a Babilônia. Você não conquistou nada. Fui eu que entreguei o meu povo, porque eu me irritei dele, para que você fosse a vara do meu castigo, da minha correção. Agora veja. Porém, então, de um lado, soberania de Deus, certo? Na primeira parte do versículo 6. Agora, por outro, no final, responsabilidade humana. Olha aí. Porém, não usaste com o meu povo de misericórdia. E até sobre os velhos fizeste muito pesado o jugo. Então agora está a responsabilidade humana. Lembra que essas duas coisas andam juntas na Bíblia. Deus é soberano, mas o homem é responsável pelo que faz. Deus usou a Babilônia para poder castigar o povo dele e corrigir o povo dele. É verdade, porque ele é soberano. Ele que entregou o povo dele na Babilônia. Mas a Babilônia agiu com intenção pecaminosa. E Deus paga essa intenção. Então Deus age com soberania e não deixa de punir os homens por suas atitudes. Mesmo que esses homens ajam para o plano dele. As atitudes vêm de um coração pecaminoso. E o coração pecaminoso deve ser, de fato, corrigido. Deve ser, de fato, trabalhado no sentido de receber a paga. Então, é o que está acontecendo aqui, certo? Soberania na primeira parte do versículo 6, fui eu que entreguei o meu povo na tua mão. E responsabilidade humana na segunda. Porém, Babilônia, não usaste com o meu povo de misericórdia. Vocês foram cruéis com o meu povo. E com os velhos, vocês foram insensíveis, porque fizeram colocar sobre eles jugo pesado. Então, Deus agora vai dar paga a este povo. Certo? Então, essa é a ideia. Ficou tranquilo isso aí? Eu acho que essa questão de soberania divina e responsabilidade humana é muito clara nas Escrituras. Tá? Deus é soberano e tudo acontece pelo plano dele. Mas cada um de nós somos responsáveis dentro desse plano pelo que fazemos e vamos arcar com as consequências. Tá? Quando eu peco, aquele pecado, o meu pecado, está dentro do plano de Deus. Ok? Mas eu sou, ao mesmo tempo,
responsável por ele. Eu vou arcar com as consequências. Do mesmo jeito, quando eu acerto, quando eu ando no caminho do Senhor, faz parte do plano de Deus. E ele me habilita para andar no caminho dele. E eu vou arcar com os benefícios de andar no caminho dele. Então Deus faz assim, tá? Vamos lá, 7. E dissesse, enquanto você oprimiu o meu povo, você dizia, eu serei senhora para sempre. Aí a ideia de um direito de autoridade para sempre, né? Nada vai acontecer. Até agora, olha o que Deus diz a Babilônia. Até agora não tomaste a sério essas coisas. Você não pensa que essas atitudes que você toma terão implicações sérias. Essa é a ideia. É a ideia de alguém que está pecando e não para pensar o que vai vir depois. Essa é a ideia. Ok? Alguém que está pecando e não para pensar nas implicações. Então, a ideia de você não está tomando essas coisas a sério. Que coisas? A opressão do povo, a crueldade com o povo. A Babilônia faz e não está nem aí. Então, é uma figura dos pecadores hoje. E tomara que não seja minha e sua. De que peca, vive a vida do jeito que quer e faço o que quero. Eu serei Senhor para sempre. A ideia é, nada vai me acontecer. Eu mando na minha vida. Eu faço o que eu quero. Essa ideia, o que a Babilônia sente e faz, é baseado nesse princípio de ostentação, de orgulho. Tá? E aí diz assim, e nem agora te lembraste do seu fim. Então ela não refletiu no que poderia acontecer. Ok? Quão sério era o que ela está fazendo e o que poderia acontecer. Então, fica um alerta para nós, né, irmãos? Com relação ao pecado, né? Porque o pecado cega. A Bíblia vai dizer que o pecado cega, justamente nesses pontos. O pecado não... Se nós vivemos em pecado, o pecado não permite que nós vejamos quão sério ele é. E ainda mais, ele não permite que nós vejamos que haverá implicações. Que coisas futuras vão acontecer danosas para nós. As pessoas, quando pecam, elas ficam cegas. E nós também, né, muitas vezes, né? Nós estamos pecando e não queremos ver quão terrível é aquilo que estamos fazendo e como Deus pode julgar aquilo futuramente. E Babilônia pensava assim e ela caiu. Então, vamos lá. Então, Deus explicou o porquê da vingança dele, certo? Eu vou me vingar porque vocês trataram mal o meu povo. E vocês se desobedeceram, achando que nada ia acontecer, que vocês não iam pagar pelos seus crimes. Então por isso que eu estou me vingando agora. Mostrando para vocês que há implicações sim. Embora vocês tenham vivido achando que não. Ok? Aliás, todo pecador que recebe a paga de Deus, ele se encontra nesse estado aqui, né? É a pessoa que vive de maneira promíscua, uma vida sexual imoral, que tem relações sexuais à torta e direito, e aí faz um exame de saúde e constata que está com uma doença venérea lá grave. É a mesma ideia. Nada vai me acontecer. Eu tenho lá, aqui tem os encantamentos da Babilônia, né? Eu tenho lá o preservativo, eu tenho lá o remédio, não vai me acontecer nada. Até que Deus vem e mostra, vai acontecer sim. E aí quando acontece, a pessoa é destruída completamente. Se ela não estiver alicerçada no Senhor, se ela não se arrepender, é destruída terrivelmente. Então essa é a ideia aqui. É alguém que está fazendo as coisas e acha que não vai acontecer nada. É a Babilônia. Quem pode tratar todo mundo mal, quem vai sobressair. Vai ficar por isso mesmo. E aí mostra o orgulho dela, que é o segundo ponto aqui. Isso é orgulho, né? Você acha que pode tratar qualquer pessoa de qualquer jeito, que todo mundo está debaixo de você, que você pode agir como... e não há nenhum juiz acima de você. E aí isso te eleva a fazer loucuras, terríveis coisas, até que venha o fim, até que venha a justiça, até que venha o castigo de Deus, que certamente virá, se não houver arrependimento, né? No caso da Babilônia não houve, era uma nação pagã, foi destruída. Então o diagnóstico, por que a Babilônia agiu assim com o povo de Deus? Por causa do orgulho, certo? Então vamos lá, ela se achava superior a todos, olha aí, 8 e 9. Alguém lê, por favor? Ouviste, pois tu que és dada a prazeres que a vida segura, e diz contigo mesmo, eu só, e além de mim não há outro. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias
e a abundância dos teus muitos encantamentos. Então, obrigado, Pedro Marcelo. Ouve isto, Deus falando para a Babilônia. Tu que és dada a prazeres, a luxúria. Né? É interessante que a gente vive numa moderna Babilônia, né? Onde tudo é sexo, né? Onde tudo é sensualidade, é luxúria. Babilônia também era assim. Roma também era assim. Caíram. Tanto Babilônia quanto Roma. Nós também, esse mundo vai cair também. Ele também cairá. Porque ele trilha o mesmo caminho. Como a Bíblia avisa, né? Perfeitamente, né? O ápice da degradação de uma sociedade é a imoralidade sexual. Né? Tanto que Paulo vai dizer lá em Romanos 1, né? Que eles não deram glória ao Criador, antes adoraram a criatura ao invés do Criador, e homens se inflamaram na sua sensualidade, homens com homens cometendo torpeza, até as mulheres mudaram o jeito natural de se relacionarem, e então veio o fim sobre eles. Sodoma e Gomorra, lembra? Antes, muito antes disso, Gênesis, também o que era? Imoralidade. Tá vendo como nós olhamos a nossa sociedade, ela é totalmente imoral. Você vai ao Instagram, por exemplo, ao Facebook, você vê imoralidade, as pessoas se expondo. É altamente. Então, a ideia de que o contexto, as coisas estão caminhando para o juízo de Deus, entendeu? Como, irmãos, veja, se alguém não crê na Bíblia, basta-lhe então a história. Basta-lhe a história das nações que caíram por conta da imoralidade. Entendeu? Mas nós sabemos quem está por trás da história, quem está agindo, quem toma vingança. Mas ainda que alguém não queira levar em conta Deus, olha a história. Olha para a história. Não há reino que permaneça com imoralidade, com orgulho. Tá? Então veja, que habita segura, que dizes contigo mesma, eu só e além de mim não há outra. Vocês se lembram de alguma coisa aqui? Quem fala algo parecido? Tentem. Eu só e além de mim não há outra. Quem fala algo parecido? Deus. Eu sou o Senhor e além de mim? Ele falou várias vezes em Isaías. Eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Então o que está acontecendo aqui? A Babilônia acha que ela é Deus. Ela está usando os mesmos termos. Eu só e além de mim não há outra. Ela está desafiando a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Quando nós pecamos e não nos arrependemos, nós estamos desafiando a Deus. É mais ou menos assim. É que a gente não para de pensar, né, nisso. Mas é isso que está acontecendo. É mais ou menos assim. Deus falou que esse pecado que eu estou praticando vai me destruir. Está lá na Bíblia. Mas eu continuo praticando aquilo que Deus falou que vai me destruir. O que eu estou fazendo? Eu estou provocando a Deus. Eu estou dizendo a Deus, não vai. Eu só. Não há ninguém além de mim. Eu faço a minha vida do jeito que eu quero. E nada vai me acontecer. Deu para entender? A gente não coloca nessas palavras. Mas é isso que nós estamos dizendo. Quando nós pecamos, estando ciente do que Deus fala. Você viu que terrível, não? Que terrível essa situação. E nós, muitas vezes, nós fazemos assim. Deus está falando um negócio e não vai ser do jeito que eu quero. Não tem Deus. A gente não fala assim. Mas é isso que a gente quer dizer. Não tem Deus, eu vou fazer desse jeito aqui e vai dar certo. E aí diz mais, eu não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. A ideia de viuvez e perda de filhos aqui é a ideia de segurança e amparo. Segurança por causa do marido. Eu não ficarei viúva. O marido é a segurança. E se eu ficar viúva, eu tenho os filhos, que são o meu amparo. Ela não vai perder nem o marido, nem filhos. Ela vai ter tudo, vai continuar pecando contra Deus e ainda vai... E veja que é a mentalidade do homem pagão ainda hoje. E às vezes a nossa também é assim, quando nós agimos e pensamos como pagãos. Que nós podemos pecar e vamos manter tudo. Que nada vai acontecer. Você acha que quando o homem começa a flertar com uma mulher que não é dele, ele está achando que vai perder, o casamento dele vai ruir, que as pessoas vão descobrir? Claro que não. Ele acha que vai manter em segredo. Ele acha que ninguém vai descobrir.
Deu para entender? É o que o homem faz, irmãos. É que quando uma pessoa começa a roubar, quando alguém lá no alto escalão do governo começa a roubar, você acha que ele tá? Eu vou roubar aqui até quando der, porque eu sei que Deus vai me achar. Eu sei que Deus vai me encontrar e eu vou... Não, ele acha que não vai acontecer nada com ele. É por isso que ele continua roubando. E ele hoje faz na cara dura. Hoje não é nem de noite, às escondidas, não. Hoje é aberto o negócio. Porque não tem ninguém em cima de mim. Ninguém sobre mim. Eu só. E não há ninguém além de mim. Hoje a gente vê magistrados agindo assim. Eu só e ninguém além de mim. E qual que é o fim de uma pessoa dessa? A Bíblia já diz aqui qual que é o fim. Se ela não se arrepender. A gente espera que ela se arrependa. É o que nós devemos desejar para toda e qualquer pessoa. Como nós, pecadores, também nos arrependemos. Nós, terríveis pecadores. Mas se não se arrepender, qual que é o fim dessa pessoa? Não tem, é só esperar, questão de tempo, irmãos. Não é se vai acontecer. A soberba precede a ruína. Isso é uma lei que Deus colocou no universo. Assim como a lei do sol lá, da gravidade, ou qualquer outra lei, a soberba precede a ruína. Isso é uma lei. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. No tempo de Deus. Então esses homens desafiam a Deus. Veja que está falando de homens aqui, está falando da Babilônia aqui, mas você olha para o lado e você vê isso. Eles desafiam a Deus dizendo, olha, eu faço o que eu quero e não há ninguém além de mim. Eu vou prevalecer, não vou perder nada, hein? E aí continua o texto, olha aí. Olha o que Deus diz. Embora a Babilônia achava que nada disso ia acontecer, o que Deus diz? Mas ambas essas coisas virão sobre ti num momento só. Ou seja, inesperadamente. Sem você esperar. No mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. O seu presente, o seu futuro não existirão. A ideia de ficar viúva e não ter filhos para te amparar. Então no futuro não pode esperar nada. É interessante, né? Como a gente vê vidas de pessoas hoje sendo destruídas por causa de pecados delas. Acabou tudo, acabou o presente, acabou o futuro. Pessoas sendo descobertas em pecados e tudo mais, e o nome é sujo, o nome é destruído, a honra acaba, e acabou, a pessoa tem que deixar aquele trabalho, ou aquela esfera que ele participava na sociedade, porque ele está envergonhado, a vergonha é tanto que ele não... É isso que acontece. Virão sobre você num instante. A ideia aqui é que não tem como você se preparar. Porque veja, irmãos, o pecado faz isso conosco também, o nosso coração, o velho homem, né, melhor dizendo, o velho homem que ainda habita em nós, ele sempre diz assim, vai dar tempo de se preparar. Vai dar tempo se alguém descobrir, se alguém souber, eu teria tempo ainda de acertar as coisas. Sabe, a gente sempre pensa assim, ó, vai ter o jeitinho, né, o nosso jeitinho. Os babilônicos tinham lá os encantamentos, nós temos o jeitinho brasileiro. Vou dar um jeito, eu vou dar um jeito nisso. E não haverá. Num dia só, sem que você perceba, sem que você esteja preparado. Apesar das tuas multidões e das tuas feitiçarias e da abundância dos teus encantamentos, essas coisas virão sobre ti. Elas virão em cheio, te acertarão em cheio. E não é a sua feitiçaria e a abundância dos teus encantamentos que vos livrará. Vamos agora olha agora lá. Então a Babilônia acha que é superior a todos. E Deus vai mostrar para ela que ela não é. Que ela é uma nação como qualquer outra. Deus vai destruir como destruiu a Síria, como destruiu o Egito, como destruiu Sodoma e Gomorra. Ok? E Babilônia também acha que não vai ter que prestar conta a ninguém. Olha aí. Porque confiaste na tua maldade, versículo 10, e disseste, não há quem veja, tá vendo? Ó, não preciso prestar conta a ninguém, porque não tem ninguém que veja o que eu faço. A tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar. E dissesse contigo mesma, eu só e além de mim não há outra. Veja que repete esse refrão, né? Eu só e além de mim não há outra. A ideia de confiar aqui, porque confiaste, o verbo do hebraico, tá a ideia de uma confiança serena. Uma confiança, é a confiança da pessoa que a consciência já não fala mais nada, sabe? Você sabe sabe quando você está pecando e a sua consciência não te deixa em paz? Essa confiança que serena no pecado é quando a consciência já foi cauterizada. A pessoa ela nem se importa mais.
Pois confiasse, esse é o confiar aqui, na tua maldade, certo? Enquanto você continuava em piedade, você confiava que não ia acontecer nada. Essa é a ideia. Aí diz, e disseste, não há quem me veja, não vou ter que prestar conta a ninguém, ninguém vai descobrir. A tua sabedoria, a tua ciência, ou seja, aqui a ideia é interessante, a tua própria avaliação, a questão de alguém não levar em conta, Yara, a Fernanda, a Lismar e Vanessa, alguém não levar mais em conta a palavra de Deus, é do jeito que eu entendo e não do jeito que Deus diz. Então aí, a tua própria ciência, o teu próprio entendimento, a sua visão das coisas. Então Deus te fala uma coisa, mas não, eu não acho assim. Não é assim. Então a tua própria ciência, o conhecimento e o entendimento te enganaram. E é a ruína, é só ruína. Porque você deixou de pensar a luz da palavra de Deus, para pensar no seu coração, do jeito que você acha melhor. Ok? Então essa é a ideia. Aí diz mais, isso te fez desviar, você confiar em si mesmo. Lembra? Maldito o homem que confia no homem, que faz o seu braço da carne a sua força. Maldito esse homem que confia no seu próprio entendimento. Tanto que a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Lembra do Senhor em todos os seus caminhos. A Bíblia está avisando, não te estribes, não vá, não andes pelo teu próprio caminho. Lembra-te do Senhor, lembra do que Deus diz, e você será bem sucedido. Então a Babilônia não fez isso, ela andou pela sua própria ciência, pelo seu próprio entendimento. Isso te fez desviar, e disseste contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. E é interessante que a crueldade da Babilônia que a gente viu, né, nem dos velhos você se lembrou, colocou sobre eles julgo. A crueldade da Babilônia é própria da soberba, né? As pessoas soberbas são cruéis. Lembre-se disso. A soberba conduz à crueldade. Pense na Alemanha nazista. Não é só ela. Pense nas ditaduras comunistas, socialistas. No exemplo que o mundo dá sobre soberba. A Alemanha, por exemplo, né, os alemães, a raça superior. Então, uma raça superior pode esmagar o inferior. Então, a ideia de crueldade, o mundo mostra isso. A palavra de Deus é perfeita, é um retrato perfeito. Né? Lembra lá do regime comunista, da Rússia, o que fez com a Ucrânia, né? No Holodomor? Lembram? Como tirou o alimento daqueles agricultores e os fez morrer de fome. É interessante que eu fui fazer uma pesquisa no Google, procurando o Holodomor, para poder ler lá, uma grave crise de fome na Ucrânia. Gente, meu Deus do céu. Teve até canibalismo naquela época. Não, é impressionante como hoje estão escondendo a verdade. É impressionante, você vai fazer uma busca. Vocês perceberam? Nós encontramos só uma visão. É só um lado. Você clica, página 1, página 2, página 3, página 4, para poder encontrar alguma coisa diferente. E é só a mesma visão. Dizem que quem governa o presente reescreve o passado para modificar o futuro. É impressionante. Holodomor foi a Rússia tirando o governo comunista. Né? Porque parece que só o nazismo é terrível. O governo comunista tirou o alimento dos ucranianos. Mataram milhões de pessoas. Por quê? Orgulho esmaga o outro, o necessitado. A gente tem isso na história. É o que está acontecendo aqui. É o que Deus diz aqui. Você disse consigo mesmo, de mim, eu só e além de mim, não. Daí explica a crueldade com as outras pessoas, porque só ela importa. Entendeu? E aí veja o versículo 11. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Ou seja, não adianta tentar adivinhar o que virá sobre ti, porque te apanhará de uma maneira inesperada. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação, por resgate, por dinheiro, não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, tá vendo a ideia de surpreendente, de surpresa, de
de algo que vai acontecer inesperadamente, de repente virá tamanha desolação como não imaginavas. A ideia do não imaginavas aqui é como uma pessoa nunca tinha enfrentado. Lembra que eu falei, né? Quando a gente vive em pecado, a gente acha que vai dar se acontecer alguma coisa, a gente já tem um plano. Como nós somos cegos, né? Nós temos um planinho. Nós vamos poder sair daquilo. E Deus diz assim, vocês nem imaginam qual é o meu juízo sobre vocês. Diz Deus à Babilônia. Vocês não podem imaginar. Vocês fazem o plano de vocês não sabem como brutal e como inesperado será o meu juízo. Então, irmãos, fujamos do pecado. O que Deus está falando para mim, para você hoje? Fuja do pecado. Fuja do orgulho. Fuja do orgulho aqui de viver uma vida longe da palavra de Deus. Não adianta se preparar para nada depois. Porque o juízo de Deus virá e ele não terá compaixão. Veja, irmãos, é algo seríssimo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou disso. Mas não há como não temer algo assim. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos lá, terminando? Parte final. Por fim, Deus aqui é uma ironia aqui no final. Deus vai dizer assim, e aí, vocês me dirão, de que valeu os ídolos de vocês? De que valeu esse tempo todo que vocês desperdiçaram com ídolos? Quando chegou a hora do acerto de contas? Que adiantou deixar de ir na igreja para poder ver jogo de futebol, ir para estádio? Adiantou do quê? Que adiantou, ao invés de ler a Bíblia, ficar ouvindo artistas, músicas mundanas, pagãs? Agora, na hora do aperto, chama lá o povo para te ajudar, esses artistas aí. Você não confiou neles? Peça socorro a eles. Tá dando para entender? Vocês gastaram tempo da vida de vocês nessas coisas. Só que isso não pode ajudar vocês. Isso não tem valia nenhuma. Irmãos, vou falar para vocês. Deus não é, a princípio, contra futebol, contra música, nada disso. Mas certamente Deus é contra essas coisas tomarem o lugar dele em nossa vida. Certamente. Se tornarem os nossos ídolos. Ok? Então, é isso que Deus está condenando. É a idolatria dessas coisas. Para a Babilônia é aqueles deuses lá. A gente fala, a gente não tem Deus em casa, não tem nenhuma imagenzinha em casa. Não, mas pode ser que o meu Deus seja o futebol, seja o dinheiro, seja o trabalho, seja a comida, seja a minha família, seja prazeres. Pode ser. Perfeito. E é mais difícil de reconhecer muitas vezes, né? Os do coração. Então Deus está falando isso. Olha, agora vocês confiaram nesses ídolos, eles não podem salvar vocês. Olha lá, a devoção sem salvação. Olha aí, 12:15. Deixa-te estar com os teus encantamentos. Ou seja, a ideia irônica, que é a ironia de Deus, né? Olha, o juízo está chegando, mas vai lá para os seus encantamentos. Vai fazer os seus encantamentos. E fique lá com a multidão das suas feitiçarias. Olha aí, em que te fatigaste desde a mocidade. Vocês gastaram tempo com isso, passaram a vida inteira mexendo com isso, ao invés de se voltarem para mim. Talvez possa tirar proveito agora. Talvez com isso inspirar terror. A ideia de inspirar terror é interessante aqui. A ideia é o seguinte: vocês façam os seus encantamentos. Quem sabe a mágica que vocês façam, falando a Babilônia, possa inspirar terror nos seus inimigos que estão vindo. Talvez Ciro fique com medo de vocês e não venha mais. Vá lá mexer com as suas feitiçarias. Mas eles nem sabiam o que era terror. Eles conheceriam o terror por meio da mão de Deus, através de Ciro. Eles conheceriam o terror. Então, eu me lembro uma vez que eu era jovem ainda, adolescente, jovem para a juventude, e eu estava resolvido a cometer um pecado. Resolvido. Eu lembro disso, resolvido. Eu vou pecar, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu lembro que eu pensava comigo assim, se Deus quiser me cobrar, Ele cobra. Eu não tenho, graças a Deus Ele me livrou. Mas que tolice essa minha de, se Deus cobra, como se fosse uma coisa assim, cobra, Ele cobra. Nós não sabemos o que é o terror de Deus. O que é a mão de Deus. A Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É coisa terrível. Não tem nada mais terrível do que cair na mão do Deus vivo.
Então que nós temamos a Deus, porque eu volto a repetir, é o princípio da sabedoria, temer a Deus. Vamos lá que o jogo do Flamengo vai começar. Tem flamenguista aqui não, né, irmãos? Tem pouco, né? Olha lá, segura o coração aí, viu, irmãos? Olha a idolatria. Tô brincando. É balão. Vamos lá. Olha aqui, versículo 13. Já estás cansada com a multidão das suas consultas? Ou seja, se deram aquilo e não valeu nada? Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus, os astrólogos, né? A Babilônia era dada muita astrologia, né? Lembra que há uma diferença de astrologia e astronomia, né? Astronomia é a ciência, astrologia é misticismo, tá? E eles depois ficaram, os babilônicos ficaram também muito bons em astronomia. Mas é porque eles começaram com astrologia, né? Dizem que Daniel, tem uma tese, né, que Daniel, o profeta, os ajudou muito em astronomia. Daí os magos do Oriente que foram lá ver Jesus, talvez fossem babilônicos, porque estudaram lá as estrelas e tudo mais. Tem uma tese assim, que é interessante. Mas é a astrologia, que é misticismo. Eles criam na implicação dos astros, posições dos astros. Até hoje tem isso, né? Não tem isso? Até hoje tem isso. Lá, o cara nasceu na lua tal. Não vou falar de corta o cabelo na lua tal, não. Corta o cabelo no dia tal, porque parece que tem uns negócios que vai... Não é misticismo não, viu? Mas a ciência explica uns negócios assim, viu? Tomar remédio na lua tal. Tem uns negócios assim. E é ciência, viu? Tem muita coisa boa aí. Mas tem muita bobagem também. Né? Hoje o pessoal ainda negócio de horóscopo, né? E tudo mais, né? Você vai lá ver lá no condomínio, lá tem um negócio numa tela lá no elevador, lá fica passando notícia, tá lá, você de leão, né? De leão. Leão é que mês? Que mês que é leão? Ah, estão sabendo. Tô brincando, né? Porque eu também sei, é agosto, né? Porque eu sei que é o mesmo que eu nasci, né? Eu sei que é agosto, eu só brinquei aqui. Leão, você de leão, fique aberto para novas amizades. Cuidado com as pessoas que não gostam de você. Quer falar? A astrologia se torna muito forte entre os jovens. Eu acho interessante porque há uma humilhação você é cristão, você acredita na Bíblia, mas existe uma crença assim, os meios universitários e jovens, até da elite principalmente, cristal, misticismo, astrologia, tarô. É uma moda, é incrível, é ótimo. Todo mundo é astrólogo. Tinha colega que pagava. Eles têm. Você é burro, você acredita na Bíblia. Perfeito. A posição dos astros. Perfeito. Você já viu esse povo pegando um monte de pedra? Eles vão sei onde pegar um monte de pedra, levam em cachoeira, aí fica passando na cabeça. Não, tinha uma garotinha e não podia tocar no escritório. Não pode gastar na pedra deles, né? Não explode. Mas as nossas irmãs detectaram bem essa ideia, né? Da questão de como a loucura, né? Lembram-se, isso aí é o que Paulo diz. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tendo-se por sábios, tornaram-se loucos. E Deus confundiu a sabedoria desse mundo em loucura. Eles desprezam a verdadeira sabedoria e acham que são sábios. E quando você vai ver, que loucura é essa? Irineia. Tá vendo? Meu mesmo também, Irineia. Tá bom, meu irmão. Tá. Só coisa ruim que ia me acontecer, eu não quero nunca mais ver. Eu falo assim, não tem essa coisa na minha vida. Hoje eu falo isso. Tem uma brincadeira, um memezinho, né? Qual é o teu signo? Aí você responde, dinossauro. Aí a pessoa,
Não existe esse signo, aí os outros também não existem. Eu vi uma parte de Isaías que o povo também desdenhava de Deus, mas ao mesmo tempo estava lá adorando os pedaços de pau. Uma coisa, perfeito. Perfeito, mesma coisa. É absurdo existir um Deus, mas estão lá Perfeito. crendo naquilo que Perfeito. é material. Perfeito, que não tem vida. Perfeito. Irmãos, terminando então, meu último ponto aqui. A Babilônia abandonada. A gente termina aqui, olha só. Eis que serão os que confiam nos encantamentos e feitiçarias, versículo 15. Eis que serão como restolho. Veja a linguagem de fogo aqui. Fogo os queimará, o poder das chamas, nenhuma brasa restará para aquentarem nem fogo. Então, fogo na Bíblia é um sinal, um símbolo também de juízo. Não é só disso, mas é também de juízo. Né? Lembra o inferno, a fornalha, lembra? Então, fogo tem na Bíblia esse aspecto de juízo em alguns textos, tá? Então, a ideia aqui de que a comodidade da Babilônia, que era uma fogueira para se aquentar, lembra? Aí diz aí, nenhuma brasa restará para se aquentarem. Então, a ideia de conforto, a brasa que era para o conforto, aquela lareira, consumirá a cada um deles numa grande chama de fogo que arderá. Então, a ideia de que aquilo que era o conforto acabará e virá sobre eles provação. E aí o versículo 15, assim serão para contigo aqueles que te fatigaste, ou seja, aqueles que tomaram de você tempo com encantamentos e feitiçarias. Aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade, dispersar-se-ão, cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Então a ideia é assim, aqueles em quem vocês negociaram, com quem vocês negociaram. A ideia de que a Babilônia recebia muitos artigos para os seus encantamentos, de comerciantes de fora. A ideia de quando a Babilônia é invadida por Ciro, esses comerciantes, eles fogem, sem saber para onde vão. Então a ideia de que aquele comércio, aquela religião que era alimentada pelo comércio, ela acabará. Então as riquezas daqueles comerciantes não mais existirão e ninguém salvará a Babilônia. Tanto que veja, ninguém te salvará. Só para terminar aqui, a gente passa para a conclusão. É interessante pensar em Israel caindo no jugo da Babilônia e agora a Babilônia caindo no jugo da Pérsia. Aí alguém pode falar assim, mas não é igual? Porque Israel também não foi destruído pela Babilônia? E não é o povo de Deus? E a Babilônia agora foi destruída pela Síria, pela Pérsia, de Ciro. Então tudo igual. Não adianta você ser crente. Uma coisa que não ser. Porque não caiu Israel? E não caiu a Babilônia? Só que a diferença é que quando nós caímos com a esperança de sermos restaurados, porque Deus está conosco pela sua graça. E essa diferença muda tudo. Então não quer dizer que se nós pecarmos, nós povo de Deus, Deus não vai nos corrigir. E não haverá sofrimento para nós em termos da medida da correção dele. Mas ele estará lá para nos salvar. Ele estará para nos redimir, nos restaurar. E essa é a grande diferença. Lembra da parábola de Jesus? Dos dois construtores? Eles construíram no mesmo local, só que o fundamento era diferente, mas no mesmo local. E a tribulação veio para ambos. Lembra? Chuva e chuva. Só que uma casa ficou de pé, a outra caiu. Então não quer dizer que o crente não sofra. Israel sofreu também. Com a Babilônia. A questão é o fundamento. É a rocha no qual está o povo de Deus. Faz toda a diferença. Deu para entender? Ok? Perfeito. Vamos lá então? Conclusão. O que nós aprendemos aqui? Por mais orgulhosa que seja a humanidade sem Deus, ela é pura vaidade. Você vê, a Babilônia lá de rainha tornou-se escrava porque Deus a fez assim. Então ninguém pode ir contra Deus, por mais vaidoso que esteja. A soberba, isso é uma verdade bíblica. A soberba precede a ruína. Cuidado com a soberba. Ela anuncia a ruína. O juízo de Deus sobre os ímpios é um sinal de sua misericórdia para com o seu povo. Toda vez que um ímpio é abatido, o povo de Deus é liberto. Então é essa relação, tá? O mesmo ato de Deus tem por um lado justiça e por outro misericórdia. A falsa religião pode por um período trazer certo conforto, mas por fim levará o seu adepto à desgraça. Isso é uma verdade também, tá? Às vezes você vai encontrar pessoas, você certamente encontra pessoas que não são crentes,
vai perguntar para elas como elas são. Ah, tô super bem. Ah, tá indo tudo muito bem. E é verdade. A falsa religião, por um tempo, pode ser um conforto de fato. Tanto que a Babilônia, por um tempo, reinou soberana, até que veio o castigo de Deus. Então, o ímpio, depois vocês leem o Salmo 73. Lá diz que o ímpio, ele parece viver, e vai tudo bem com eles. Se você crente fica olhando para o ímpio, ele peca, não está nem aí, peca, tem tudo que quer, progride na vida. Aí você fala, poxa, eu estou aqui lutando contra o meu pecado e nada acontece para mim, e o cara lá. Aí Deus diz, até que o Deus, de fato, o colocará em lugares escorregadios, cairão e não se levantarão. Até que vai chegar a hora dele. Aí você vai, então Deus tem um tempo. Então não quer dizer que alguém não possa, alguém que está na falsa religião não possa ter uma vida temporariamente boa. Mas o fim dele é trágico. E você é o contrário. Você que é crente, podemos ter uma vida difícil desse mundo, como temos, lutando com nossos pecados, mas o nosso fim é bendito. Vamos lá? Perguntas. Você tem inveja dos malfeitores? Você já parou para pensar no fim deles? A gente não pensa muito no fim, né? A Babilônia também não pensava. A gente devia pensar mais no fim. Você tem se humilhado diante da vontade do Senhor ou tem persistido em viver segundo a sua própria vontade? O que você tem feito? E eu também. Você demonstra confiança quando perseguido? Sabendo que Deus dará cabo dos seus inimigos? Confia no Senhor? Não se vingue. Deixa a vingança para o Senhor. Então confie no Senhor, faça o bem ao seu inimigo. Confie no Senhor. E por fim, você é grato por pertencer ao Deus que te salva em todas as circunstâncias? Deus não nos salva muitas vezes das circunstâncias, Ele nos salva nas circunstâncias. É o que eu falei, Israel também caiu, Israel também foi levado cativo, mas Deus estava com Israel. E faz toda a diferença. A Babilônia caiu, mas Deus não estava com ela. Ela foi destruída para sempre. Israel, o povo de Deus, permanece para sempre, porque Deus está com o seu povo. Então, você é grato por pertencer a Deus e saber que Deus se salva em todas as circunstâncias. Não importa a circunstância, Deus estará lá. Sejamos gratos a Deus. Confiemos nele. Fujamos do pecado que a gente viu, traz a ira de Deus. Que Deus nos guarde. Amém.